Olá pessoal, vamos falar novamente sobre o tema segunda morte. Algumas pessoas ficaram com dúvidas a respeito e em Apocalipse, no capítulo 2, verso 11, está escrito assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, mas como assim segunda morte? Depois que a gente desencarna, tem a morte deste corpo, nossa alma ela continua viva. Em alguns relatos que alguns vão para o purgatório, outros estão dormindo, aguardando o dia do juízo final, vão despertar, alguns lugares está escrito que as pessoas vão levantar das sepulturas, vão ressuscitar, né? Tem vários tipos de interpretação. Porém, resumindo, a nossa alma, ela fica repouso, aguardando o dia do juízo final, né? Porém, muitos falam que não, dependendo da morte, vai para um lugar, vai fazer um tratamento para depois aceitar o desencarne. Segundo o mundo espírita, tem algumas interpretações depois que a gente desencarna, né? Então, a segunda morte é a morte da nossa alma, é a morte final, que aí só quem tem o poder da sentença da segunda morte é Deus. Então tá bem escrito, tá bem explicado aí quem é que vai ter a segunda morte, né? Então o ser humano vive tão preocupado com essa vida terrena, porque a gente nasce para viver no mundo, né? Porém, depois que a gente atinge um nível de entendimento, de conhecimento, às vezes a gente acaba ignorando certos fatos, né? Devido a algumas leituras equivocadas, alguns desvios de conhecimento, né? Porque o muito ler, só o muito ler não resolve. Por exemplo, a Bíblia mesmo, tem algumas traduções e tem relatos que são contados como se fosse uma suposição para a gente poder interpretar algo, né? Por exemplo, em Salmos tem uma parte que fala que se um membro te escandaliza, corte e jogue fora. Você não vai cortar, por exemplo, a tua mão e jogar fora se de repente ela fez algo que não devia. Um exemplo. Ninguém vai sair cortando o próprio braço, né? Então são as conhecidas parábolas, são exemplos para a gente tentar interpretar o que é certo e o que é errado. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, Apocalipse no capítulo 2 fala um pouco mais explicado, mais transparente, de uma forma de entender, sobre a segunda morte, o que é a segunda morte. Ok? Fiquem na paz, pessoal, e até o próximo vídeo.